Quem algum dia já não falou sobre a polêmica dos dízimos que são mencionados no Velho Testamento e de forma clara você não encontra no Novo Testamento? Quem já não conversou com alguém sobre o livro de Malaquias? Nós estamos entrando neste livro hoje, no Devocional 2024. Estamos indo de Gênesis a Apocalipse. E como você sabe, quando nós entramos em um novo livro, trazemos algumas informações que são importantes para o seu aprendizado, para que você tenha conteúdo espiritual, teológico, histórico e também para que você ouça a voz de Deus. Hoje, quem escreveu esse livro? Quando foi escrito? Por que foi escrito? Por que ler esse livro e o que buscar nele? O nome Malaquias significa meu mensageiro. Não se sabe ao certo se era de fato o nome do autor ou se ele o utilizava como título, pois os profetas em geral eram chamados mensageiros do Senhor. Seja como for, esse profeta tinha nítida consciência de que Deus estava falando por meio dele. Em alguma data após 460 a.C. foi escrito: depois de Israel ter voltado do cativeiro babilônico, depois da reconstrução do Templo de Jerusalém, em 516 a.C., e depois de o culto ali ter se reduzido à mera rotina. Foi escrito para combater o espírito de comodismo e a indiferença que tão facilmente dominam o povo de Deus. Malaquias, ele põe um espelho diante de nós, ajudando-nos a avaliar o nosso relacionamento com Deus. Acreditamos que ele nos ama, sim ou não? Ele recebe de nós amor e obediência sincera? Ou estamos apenas cumprindo o nosso dever? As perguntas que Deus formulou a Israel penetram furtivamente por trás das nossas defesas e nos forçam a sair da rotina. Reacendem em nós a afeição por Ele. Malaquias apresenta uma palavra da parte de Deus seguida por uma queixa do povo, qual, por sua vez, é seguida por uma resposta de Deus. Observe o fervor de Deus nessa troca de palavras. Deus nos ama com amor apaixonado e nos quer ver retribuindo esse amor mediante a fidelidade nos relacionamentos humanos, a integridade, a pureza, a justiça, a favor dos debilitados da sociedade. Então, a partir deste momento, vamos aprender sobre este profundo livro. No capítulo 1, no versículo 4, quando fala sobre o amor do Senhor por Jacó, a palavra de Deus diz assim: se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamada terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Quem não sabe, Edom são os descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Até mesmo um Deus de amor decretará juízo contra os iníquos. Quando pessoas como os edomitas continuam deliberadamente a rejeitar os caminhos de Deus, inevitavelmente acabam em ruínas.
no versículo 6 e 7 deste capítulo, quando fala que o Senhor reprova os sacerdotes, e é bom você saber e entender que isso aqui aconteceu logo depois de alguns anos em que a cidade de Jerusalém havia sido reconstruída, os muros reconstruídos e a aliança havia sido renovada com o povo. Mas aí eles caíram numa rotina espiritual. E aí, no piloto automático, é isso que acontece. Decadência espiritual. Versículo 6 e 7 diz: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Deus usa para a reflexão os papéis de Pai e Senhor, enquanto nos coloca no papel de filhos e servos, exatamente para que reflitamos como tem sido o nosso relacionamento e a nossa serventia para com Ele. Isso deve ser visto em atitudes e não somente em palavras. Lá no versículo 10, a palavra de Deus diz: tomar houvesse entre vós quem feche as portas para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Nossas ofertas revelam as nossas atitudes para com Deus. Oferecer a Deus coisas, comportamentos, atitudes de segunda categoria, quando temos a disposição e a condição de oferecer a primeira categoria, revela que não o temos em autoestima. Lá no capítulo 2, no versículo 7, quando ainda continua falando sobre o comportamento dos sacerdotes naquela ocasião, os que serviam diretamente a Deus, diz: porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento e de sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Esse é o perfil do verdadeiro homem de Deus. Você deve pesar se a quem você tem dado ouvidos tem essa postura e caráter. Caso contrário, então este tem sido um falso profeta. Lá no versículo 11, 14 e 16 deste mesmo capítulo, diz, veja só, quando fala sobre a advertência contra a infidelidade conjugal, diz: Judá tem sido desleal, e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. Aí no versículo 14 diz: E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Aí no versículo 16 diz: Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos, porquanto cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Os homens de Judá estavam se divorciando de suas esposas para se casarem com mulheres pagãs. Além de expressarem infidelidade para com as suas respectivas esposas, estavam também tratando com leviandade sua fidelidade a Deus. A forma como tratamos nosso cônjuge expressa como tratamos o nosso compromisso e relacionamento com Deus. No capítulo 3, no versículo 9 e 10,
Entramos num momento que é muito polêmico e que muitas pessoas perguntam, questionam e têm dúvidas sobre os dízimos. Mas você deve observar que desde o início do capítulo ele fala sobre fidelidade no todo. Ele fala sobre fidelidade a Deus no que se diz respeito à maneira como nós o cultuamos, fidelidade no relacionamento para com a nossa respectiva esposa, o marido, no caso, as esposas. E agora ele entra no quesito a fidelidade e comprometimento nas primícias. E ele diz assim, versículo 9 e 10: Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Vós, a nação toda, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. A pergunta é: precisamos dar o dízimo? Dízimo significa simplesmente a 10ª parte. Dar o dízimo é oferecer a Deus a primeira 10ª parte de tudo que Ele nos dá. Abraão ofereceu o dízimo. Você vê isso em Gênesis 14, versículo 1 ao 24. E a lei mosaica o exigia. Você vê isso em Levíticos 27, 30 ao 33 e Deuteronômio 14 ao 22. Como ato de gratidão e de lealdade, eles fizeram isso. O Novo Testamento não ensina o dízimo. Possivelmente, por qual razão? Porque já era tido por certo como alvo, que não como alvo, melhor dizendo, mas como ponto de partida. Ou seja, é o princípio. O Novo Testamento ensina que todo o nosso ser deve glorificar a Deus, e não 10%. Todo o nosso ser, 100%. Marcos capítulo 8, 34 ao 37 e Romanos 12, versículo 1. Deus está dizendo que, se optarmos por sermos generosos, Ele continuará abençoando, a fim de que preservemos essa generosidade. Você pode ver 2 Coríntios 9, do versículo 8 ao 11, sobre isso. Quando damos o dízimo, isso não obriga a Deus a nos recompensar, entre aspas. Dar o dízimo é a nossa maneira de dizer a Deus: estou confiando que me darás todo o necessário para que eu continue te servindo numa vida de generosidade. Você pode ver isso em 2 Coríntios 9, 6. No versículo 16 ao 17, ele diz assim para terminar: Então os que temiam ao Senhor falavam aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para que os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim o particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Deus mantém em lembranças os que o honram. Mesmo que os fiéis se sintam esquecidos, os atos de lealdade para com Deus, que as pessoas tratam com ceticismo, serão recompensados no devido tempo. Bom, estamos encerrando o Velho Testamento, o Antigo Testamento. Vamos entrar a partir de amanhã no Novo Testamento, no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus. Agora você precisa entender que, deste momento que encerra Malaquias para o momento em que o anjo aparece para Maria e para Isabel, Zacarias, Isabel, Maria e José, passaram-se cerca de 400 anos. Deus em silêncio, porque o povo aqui não quis seguir suas orientações. Reflita sobre isso. Se foi especial para você, manda para todo mundo esse vídeo que você conhece, deixa o seu like e o seu comentário. Você é especial para Deus. Amanhã eu te encontro no Novo Testamento,
no Devocional 2024. Até lá!